porque o Bastidores CNN vai fazer agora uma entrevista extremamente importante. A gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios em Brasília o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Vamos falar sobre vários assuntos, sobre uma pesquisa recente sobre a percepção de corrupção, fraude no INSS, as discussões acerca da anistia e até mesmo essa mudança sobre a regra do PIX para enfrentar o crime organizado. Ministro, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Quero começar a entrevista falando sobre a percepção da corrupção. A pesquisa, divulgada no final de agosto pela Atlas Intel Bloomberg, revelou que para mais de 54% da população, a corrupção é o maior problema do país. Apesar disso, o levantamento mostrou que a percepção das pessoas é de que no governo Lula o combate à corrupção é mais efetivo do que no governo Jair Bolsonaro. A que o senhor atribui essa mudança? Bom dia, boa tarde, na verdade, aos assinantes da CNN. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Eu acho que, em primeiro lugar, Gustavo, acho que a questão essencial aqui é mostrar que o enfrentamento da corrupção, primeiro, é o enfrentamento do governo federal, não é um enfrentamento de um órgão do governo federal. Nossa agenda de combate à corrupção é uma agenda estruturada e há um comprometimento do presidente Lula com garantir que esses órgãos responsáveis pelo combate à corrupção, a CGU, a Polícia Federal, também a AGU tem muitas frentes também nessa área, todos eles tenham a estrutura adequada para poder trabalhar, independência e autonomia, né? Acho que essa é algo que o presidente Lula preza muito, nos garante isso e esse esforço ele acaba gerando frutos. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez no governo federal, que eu lembro que gerou muito impacto logo no começo, foi lidar com um caso de corrupção que foi a fraude da carteira de vacinação do ex-presidente da República. Não custa lembrar que essa fraude na carteira de vacinação gerou uma primeira operação da Polícia Federal, inclusive na casa do ex-presidente, e depois gerou a prisão do então ex-assessor dele, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e tudo que se desenrolou depois disso a gente conhece bem. Então, essa é uma situação que, de fato, gerou um impacto enorme e eu acho que vai gerando a credibilidade na população de que nós vamos fazer o nosso trabalho. Depois nós detectamos uma série de fraudes, por exemplo, no auxílio caminhoneiro, no auxílio taxista, 2 bilhões de reais em fraude. Farmácia Popular, 2,5 bilhões de reais em fraude também dos anos anteriores. E por aí vai. O CAD único, que é o cadastro em que as pessoas que têm direito a uma série de programas sociais foi completamente desestruturado anteriormente e a reestruturação do CAD único detectou que por conta de todos esses problemas foram gastos desperdiçados mais de 20 bilhões de reais. A população vai percebendo essa agenda, vai percebendo esse trabalho, que acabou culminando também nessa descoberta e nessa investigação que nós fizemos com as nossas auditorias, em parceria com a Polícia Federal, das fraudes do INSS. Então, um trabalho conjunto, um trabalho que tem muita seriedade, com uma equipe técnica capacitada, e que, de fato, tem uma dinâmica de constante apuração, constante investigação. Nós não vamos parar. A população brasileira merece serviços públicos de qualidade, merece políticas públicas que atendam o interesse da população, que cheguem da maneira mais efetiva para toda a população brasileira e combater a corrupção, evitar fraudes, evitar desperdícios, é uma obrigação nossa do governo federal. Ministro, queria falar um pouco de CPMI também. O senhor, claro, deve estar acompanhando. O CGU fez parte da operação sobre esse esquema de fraude no INSS em abril, junto com outros órgãos, aí a Polícia Federal. E é claro, né, informações serão compartilhadas, né, solicitadas à CGU também em relação a esse assunto pela comissão. A CGU já começou a municiar a comissão sobre essas informações e, mais do que isso, eu queria ir para um lado mais estratégico político, que é como o senhor que tem essas informações, o governo pode se defender. Lembrando que na CPMI, ali na cúpula, o governo levou um tombo, né? Acabou perdendo o comando dessa comissão. Tem 2 opositores comandando presidência e relatoria. Ficou um pouco mais difícil agora. Quais são as informações que servirão para municiar esses governistas na CPMI, ministro?
Na verdade, o trabalho da CGU em relação à CPI, primeiro a gente tem uma primeira linha, uma primeira dimensão do nosso trabalho, que é colaborar com a CPI. Então, todas as informações que forem necessárias para o trabalho da CPI e nos forem demandadas serão entregues. Nós também já fornecemos servidores da CGU para auxiliarem na CPI os trabalhos dos deputados e senadores, o trabalho do relator e de todos os outros membros da CPI. E estamos sempre à disposição, inclusive eu mesmo, para colaborar diretamente com a CPI, indo lá depor, se for o caso. Ontem mesmo, uma servidora da CGU, uma auditora da CGU foi fazer o seu depoimento, né? Então, a nossa preocupação, obviamente, é ajudar e colaborar com as investigações da CPI, mostrando o que nós fizemos. E eu posso dizer aqui para vocês o que nós fizemos. A CGU fez uma investigação, uma apuração por meio de uma auditoria muito séria, sem seletividade. Nós apuramos e investigamos entidades que estavam realizando esses descontos, muitos deles indevidos, sem nenhum tipo de escolha. Analisamos mais de 29 entidades, acho que 29, 30 entidades. Elaboramos 3 relatórios de auditoria sobre isso, inclusive um deles avaliando os controles internos do próprio INSS. Apontamos problemas, fizemos uma articulação com a Polícia Federal, porque percebemos que tinha riscos ali de crimes estarem sendo cometidos. Então, a gente precisava avaliar com a polícia a necessidade de uma investigação criminal. A polícia identificou essa necessidade e participamos de uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Depois disso, nós fizemos uma outra parte desse trabalho, que é abrir processos, né? Imediatamente foram abertos processos de responsabilização contra aquelas entidades que tinham sido alvo da operação da Polícia Federal, da busca da Polícia Federal, que eram entidades eminentemente que se identificou indícios de fraude, algumas delas, inclusive, indícios de terem praticado corrupção. Nós abrimos esses processos, depois continuamos olhando para as outras entidades, investigando as outras entidades, vendo o material que inclusive estava sendo colhido pelo próprio INSS em função do processo de ressarcimento que estava sendo feito, e abrimos também processos contra todas as outras entidades. É claro que cada entidade, a sua responsabilidade tem que ser individualizada, né? Nós temos entidades que são acusadas de corrupção, nós temos entidades que descontaram indevidamente de aposentados, nós temos entidades que fraudaram o processo de assinatura eletrônica e de biometria que foi tentado ser implementado pelo INSS. Enfim, nós temos todos os tipos de fraudes possíveis aí. A gente precisa individualizar as condutas, isso está lá nos processos que nós abrimos, e também abrimos processos disciplinares contra os servidores públicos que podem ter participado desse esquema fraudulento e corrupto que envolveu o INSS e muitas dessas entidades. Então, esse é o trabalho da CGU. Esse trabalho ele está à disposição da CPI para a gente poder colaborar com um trabalho sério de investigação que vem sendo feito por nós, pela Polícia Federal e por todos os órgãos envolvidos desde o começo dessa investigação. Isso, vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Oi, ministro, boa tarde, obrigado pela entrevista. Ministro, eu queria falar sobre emendas parlamentares, né? A CGU, a pedido do ministro Flávio Dino, tem algumas linhas de auditorias aí abertas a respeito de municípios que receberam as chamadas emendas PIX, da não apresentação de emendas de trabalho, enfim, apurações no sentido da falta de transparência e de rastreabilidade desses recursos. Tem uma estimativa de prazo para concluir esse trabalho? Tem algo que o senhor já possa antecipar para a gente em relação aos resultados dessas apurações? Esse trabalho ele é feito em etapas. Nós temos, obviamente, que seguir o roteiro que o ministro Flávio Dino nos coloca e nos apresenta, né? E a gente tem alguns relatórios para serem entregues ainda este ano, né? Acho que até o fim do ano, acho que outubro, novembro, a gente entrega uma nova fase de relatórios que avalia basicamente o que foi feito com os recursos
decorrentes dessas emendas, porque veja, no caso das chamadas emendas PIX, nós tínhamos uma deficiência porque o recurso era destinado aos municípios e não havia um controle sobre o que era feito com este recurso. Então, o primeiro passo nessas auditorias sempre é você identificar o que foi feito com o recurso, para que escola, para que obra, para que tipo de serviço público ele foi destinado. E depois nós avaliarmos se esse recurso foi bem empregado, né? Tanto do ponto de vista da necessidade de se fazer aquele tipo de obra, quanto do ponto de vista do uso eficiente ou não desses recursos, se houve uma aplicação adequada, se houve algum desvio, se houve algum desperdício, algum problema de gestão, algum superfaturamento. Então, tudo isso está sendo analisado nessas amostragens que a gente realiza, né? É bom deixar claro para toda a população brasileira que a auditoria, ela pressupõe a amostragem. Se você está olhando para tudo, você não está fazendo auditoria, né? Você está olhando, quando você faz uma auditoria, para um conjunto de situações que você tenta ter critérios para escolher quais são esses municípios, por exemplo, que vão ser analisados, e normalmente nesses casos são critérios relacionados aos valores das emendas per capita, e aí, a partir daí, obviamente, fazer as nossas análises. Uribe? Posso fazer. Vou então mudar um pouquinho de assunto. A gente é democrático aqui, é contigo agora. Só mais 2 perguntas. O ministro tem agenda agora para cumprir daqui a pouquinho. Quero perguntar desse anúncio feito hoje do PIX, que agora o Banco Central coloca um teto, até para evitar a utilização do PIX pelas facções criminosas, enfim, para conseguirem desviar dinheiro e lavar dinheiro. Como o senhor vê essa mudança, vê como salutar para as investigações? Sem dúvida alguma. Acho que o PIX é uma invenção do povo brasileiro, né? Eu acho que o PIX ele revela o nosso espírito de inovação, a nossa capacidade de criação de uma solução para viabilizar a bancarização de uma parcela grande da população brasileira e para viabilizar, inclusive, mais competição nesses mercados de meio de pagamento, né? Então, o PIX ele tem um papel essencial para a população, ele deve ser preservado, mas ele não pode ser vilipendiado por fraudes e por coisas que possam gerar benefícios a pessoas criminosas, ao crime organizado e assim por diante, né? Então, a gente tem que se proteger, o Banco Central faz um trabalho excelente nessa área, a Receita Federal também tem a sua agenda nessa área. Felizmente, nós estamos começando a entender, a sociedade brasileira também, que é preciso fiscalização, que é preciso regulação, né? E que uma forma muito importante, eu diria indispensável até, de combater o crime organizado é a asfixia econômica, né? Não basta você olhar lá na ponta o que está acontecendo, você precisa seguir o dinheiro, você precisa travar os mecanismos pelos quais eles usam as instituições públicas, inclusive muitas vezes, para desviar os recursos, para alimentar a cadeia criminosa por meio de lavagem de dinheiro e outros mecanismos como esses. Ministro, eu sei que o senhor está com tempo curto. Antes da gente se despedir, eu queria voltar um pouco no assunto INSS e CPMI, que tem se valido de um personagem com grande potencial de desgaste para o governo, que é o irmão do presidente Lula, Frei Chico, sindicalista, vice-presidente do Sindinap. O senhor que está por dentro das investigações pode aqui esclarecer melhor. Qual é a participação, se é que há participação do irmão do presidente nesse esquema e do sindicato que ele preside? Olha, o sindicato Sindinap, ele foi alvo da nossa investigação, foi alvo da nossa auditoria desde o começo. Desde o começo, como ele foi alvo da auditoria. Logo depois, nós abrimos processo de responsabilização contra o sindicato, né, assim como nós abrimos contra todas as outras entidades, como eu mencionei para vocês. Por isso que, às vezes, eu ouço aqui e ali, Tainá, mas a seletividade, a CGU está escolhendo quem investiga. Não, tem processo aberto contra todo mundo.
É claro que a conduta de uns é diferente da conduta de outros. Tem entidades que são acusadas de corrupção, tem entidades que são acusadas de não terem descontado, indevidamente de aposentados. Então são acusações distintas, tem que se olhar cada caso, né? Nós não investigamos pessoas físicas, a CGU não investiga pessoas físicas quando se trata da aplicação da nossa lei, nós estamos analisando pessoas jurídicas. O irmão do presidente Lula é vice-presidente de um sindicato, né? Mas não há nenhuma conduta até agora atribuída pessoalmente ao irmão do presidente Lula. Isso é importante que fique claro, as investigações estão em curso e eu posso dizer que, assim, se tiver qualquer conduta a ser atribuída ilícita a qualquer pessoa, a responsabilização virá. É isso que é importante. Agora, investigação de pessoas físicas que não são servidoras públicas é a cargo da Polícia Federal. Ministro, juro que é a última, bem rápida, o senhor pode ser bastante direto na resposta. Como o senhor vê a discussão de uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro no Congresso Nacional? O senhor acredita que esse tema pode se transformar em algo inconstitucional e barrado pela Suprema Corte? Eu acho que, assim, nós temos uma lei para ser aplicada no Brasil, que é a nossa Constituição, nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal. E essas leis têm que ser aplicadas a quem cometeu crimes. E se o Supremo Tribunal Federal decidir, ao final de todo o processo, que pessoas cometeram determinados crimes, as sanções têm que ser aplicadas. É essa a minha posição e que é o judiciário que decide isso.